Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos na semana passada nós falamos sobre, nesta série de mensagens aí que estamos falando sobre o cristão ateu, nós falamos a respeito de quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. E nós falamos sobre a importância de ter um relacionamento íntimo com Deus. E não somente conhecer a Deus na intelectualidade humana, naquilo que de Deus se pode conhecer, mas nós falamos da importância de experimentar Deus em tudo que fazemos, da forma que vivemos, nos nossos relacionamentos. E hoje a proposta é que nós falemos também na questão do cristão ateu, no sentido de quando você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Quando você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. E é verdade, quando nós começamos a conversar com várias pessoas, e nós perguntamos se você crê em Deus, seguramente ou muito provavelmente a resposta dessa pessoa vai ser sim, claro, eu creio em Deus. E existem pesquisas que dizem que 95,3% da população brasileira afirmam crer em Deus. Mas nós sabemos que crer é simplesmente o primeiro passo. Nós, como crentes que somos, nós não podemos ficar só na questão do crer. Nós temos que avançar na questão de uma vida formatada de acordo com a palavra de Deus. O ateu não crê em Deus. O cristão ateu se contenta em apenas crer. Mas o cristão genuíno, além de crer, conhecer, obedecer, ele serve a Deus com toda a intensidade do seu coração. E nós sabemos que existe uma lacuna muito grande na questão do crer e na questão do conhecer a Deus. Existe um abismo aí. E esse abismo precisa ser estreitado, eliminado, aonde nós podemos afirmar, então, com plena convicção, de que não somente cremos em Deus, mas o conhecemos, e caminhamos na vida e almejamos o futuro, de uma maneira tal que reflita tão somente a presença de Deus na nossa vida. E quando nós falamos nessa questão de passado, tem um texto na palavra de Deus que é categórico em dizer que Deus tem uma nova proposta para todo aquele que abraça o Evangelho, ou para todo aquele que conhece Jesus. E está lá em 2 Coríntios 5,17. Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Na verdade, essa é a grande proposta de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós, naquele momento consciente da nossa vida, nós temos um encontro com Jesus, a proposta dele para mim e para a sua vida é essa: que nós tenhamos uma nova razão, que nós tenhamos um novo motivo, que nós tenhamos uma nova proposta de futuro na nossa vida, que nós tenhamos algo diferente, que coisas novas
passem a acontecer na nossa vida. Essa é verdadeiramente a proposta de Deus. E quando nós conhecemos Jesus, essa é a oportunidade, a grande oportunidade de vida que nós temos de fazer todas as coisas novas na nossa vida. E muitas vezes nós não nos apegamos a isso com tanta veemência ou com tanta força, ou com o apoio que Deus coloca a nosso dispor, para que assim seja na nossa vida. E nós sabemos que o problema da vergonha, o problema de situações que acontecem no nosso passado e que muitas vezes, muitas pessoas arrastam isso por toda a sua vida e chegam até morrer acabrunhados, entristecidos por determinadas situações que poderiam ser vencidas em nome de Jesus. Existem milhares de pessoas que morrem aos poucos dentro do túmulo da vergonha. Pessoas que cometeram pecados sexuais na vida passada. Pessoas que desenvolveram talvez uma condição financeira precária, porque gastaram irresponsavelmente e vivem naquela culpa, desespero de que perderam todas as coisas, tudo que tinham. Pessoas que tiveram pouca habilidade ou dificuldades de manter relacionamentos emocionais. Alguns casamentos que fracassaram, isso é fato. E outros sofrem pela falsa culpa de terem sofrido abuso sexual. A falsa culpa de terem sofrido abuso sexual. E quando nós começamos a observar essa questão de culpa, uma das coisas que acontece é a autorrecriminação. Essas pessoas não conseguem se libertar de uma situação de que viveram acontecimentos terríveis e dolorosos na sua vida. E às vezes nós perguntamos, mas por que você ainda carrega isso? Ela pode dizer, isso foi algo muito forte na minha vida, e eu não consigo me libertar disto. E passam a crer na questão da dor e do fracasso. E esquecem-se da proposta de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. A dor do passado não pode se tornar a nossa identidade do presente. Nós temos que, de alguma maneira, em Cristo, aprender dele, mas nós temos que passar a visualizar o nosso passado, ou aquilo que é negro no nosso passado, nós temos que visualizar de uma maneira positiva, através da lente da palavra de Deus. Muita gente não curada vive debaixo de uma dor tremenda que corrói a alma e que corrói os relacionamentos presentes. Às vezes tiveram um problema no relacionamento passado, mas essa pessoa não consegue restabelecer um relacionamento saudável no presente, porque carrega e vive debaixo de uma dor não curada. E nós sabemos, como afirmamos já, que há solução, existe saída para tudo isso. E a palavra de Deus é clara em afirmar, e nós vamos ver aqui um grande exemplo da palavra de Deus em termos de cura de passado. Na verdade, o que a Bíblia apresenta é que com Cristo nós não somos mais o nosso pecado.
Sem Cristo, sim, nós somos o nosso pecado. E sem Cristo nós carregamos a culpa do nosso pecado. Mas quando nós absorvemos o poder de Deus no nosso coração, nós deixamos de ser o nosso pecado. E na verdade, isso é assim porque Jesus veio para isso. Jesus tão somente veio para isso, foi para tirar as nossas culpas, para tirar de nós o nosso pecado. Ele veio para a questão da libertação de vida e colocar um novo cântico na nossa boca. Foi para isso que ele veio. E nós, como filhos que somos perdoáveis, somos moldáveis e somos constrangidos por um amor ilimitado que Deus derrama sobre nós. Agora é verdade, neste processo de eliminação da culpa, de eliminação da dor, existem algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Em primeiro lugar, aceite aquilo que não pode ser mudado. Tem coisa que não vai poder ser mudado. A coisa já aconteceu. A coisa é real, está no passado e é real. E muitas situações não podem ser mudadas. Se você ler o Salmo 51, lá tem um registro dramático do rei Davi, reconhecendo o seu erro de adultério diante de Deus. E nós não podemos nos esquecer que ele também, para adulterar, teve que matar. Mas aí no Salmo 51, o rei Davi declara nos primeiros versículos quem ele é diante de Deus. A sua culpa, as suas faltas diante de Deus. Nos versículos seguintes, ele passa a clamar a Deus. E nos versículos finais, ele almeja os benefícios que Deus pode trazer a uma vida arrependida. Mas Davi aceitava aquilo que não podia ser mudado. Mas o que ele buscava era que Deus realmente pudesse lhe dar um futuro melhor, um futuro transformado, um futuro onde ainda ele fosse usado por Deus. Aceite aquilo que não pode ser mudado no processo de eliminação da culpa ou da dor. E tenha fé naquilo que Deus promete. E Ele promete tornar todo aquele que quer em uma nova criatura. E aqui você pode se lembrar do que aconteceu sem se tornar o que aconteceu. Podemos ter lembranças do passado, mas nós não podemos ser o nosso passado. E as nossas fraquezas do passado pode ser uma força oposta no presente. Muitos dos homens de Deus, eles trabalharam nos seus erros, trabalharam nas suas dificuldades, trabalharam naquilo que eles pecaram contra Deus, mas eles tornaram isso uma força oposta para o futuro. E eles colocaram toda a esperança de mudança nesse Deus, que os transformou novamente em homens fortes e poderosos, segundo o coração de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Essa é a tônica de Deus.
Essa é a proposta de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. E como vamos então fazer para viver daqui para frente? Que exemplo na Bíblia nós podemos olhar e tirar lições para a nossa vida? Eu gostaria de ler um texto que é relativamente comprido, mas eu acho que o tempo nos permite, então nós vamos fazê-lo. Eu estou saindo de uma gripe, então a garganta não está lá ainda essas coisas. Pensei até tomar um óleo diesel hoje para ver se dava uma lubrificada, mas... Vamos ler Gênesis 39. E nós vamos ler até, na verdade, o capítulo todo. E eu vou tentando ler aqui mais ou menos compassadamente para... Se não der tempo para o resto, um dos autores de um livro que eu estou lendo, ele fala assim: se você não prega bem, pelo menos leia bem, porque aí já fica o ensinamento da palavra de Deus. Então eu vou tentar ler bem, porque se o que vier depois não está bom, então pelo menos fica aqui a lição da leitura da palavra de Deus. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam este hebreu, não foi trazido para nos insultar? Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo
até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Na verdade, nós podemos dizer que José ele tinha todos os motivos para se rebelar contra Deus. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer da situação familiar que ele viveu. Nós não podemos esquecer que o pai dele foi um fugitivo, porque aprontou com o irmão mais velho. Depois, se você ler lá o capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que ele experimentava um ódio terrível dos seus irmãos por ele. E se você ler lá, vai mencionar 3 vezes que os irmãos dele o odiavam e o odiavam. E esses próprios irmãos o venderam como cativo, como escravo para o Egito. E depois, quando a coisa parece que ia se arrumando na vida de José, e ele consegue um empreguinho maneira lá na casa do Potifar, aí novamente vem aquela mulher e começa a infernizar a vida de José, a ponto de ele perder o seu emprego e parar na cadeia. Imagina a mente deste cidadão. E talvez se fosse um de nós poderíamos dizer: Deus, olha, eu fiz o que eu pude, Deus. Eu fiz o que eu pude para viver na tua presença. Deus, eu fiz o máximo, eu dei o máximo de mim, Deus. Deus, eu chego até aqui. Deus, eu não quero mais nada contigo. Mas a história aqui de José conta uma saída totalmente diferente daquilo que nós poderíamos esperar em termos de reação humana. Apesar da situação de vida dele, apesar do passado, apesar de ter sido odiado por seus irmãos, vendido por seus irmãos, colocado na casa de um estranho, servir a esse estranho com todo ardor, depois a mulher deste homem começa a infernizar a vida dele em termos de imoralidade sexual, e ele diz não, não, não e não. Ainda assim, ele é jogado covardemente dentro de uma prisão. Mas o que este rapaz nos ensina é que, independente do seu passado, independente das circunstâncias do presente, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E aí no versículo 2 fala que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Apesar da dor de ter sido traído por seus irmãos, ele resolve desenvolver, cuidar, cultivar, manter, zelar, guardar em seu coração
uma vida de intimidade com Deus. Depois nós podemos entender que este jovem viveu em humildade diante de Deus. Ele não questionou a Deus, ele não disse: Deus, por que tu estás fazendo tudo isso comigo? Mas a prioridade dele, o que era primordial na vida dele, era simplesmente se submeter àquilo que Deus trazia à sua vida, ou mesmo que o mundo trazia à sua vida. Ele viveu em intimidade com Deus, ele viveu em humildade, ele viveu em integridade de vida. O seu Senhor confiava tudo na mão daquele homem. Um homem que teve um passado que poderia lhe trazer mágoas, rancores e ser irresponsável com aquilo que ele poderia ter feito na casa do seu Senhor. Mas não é o que nos mostra aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ele viveu com tremenda integridade, tremenda responsabilidade sobre tudo aquilo que era colocado na sua mão, e o seu próprio Senhor começou também a se beneficiar das bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque Deus abençoava tudo aquilo que José fazia. Agora, independente de uma vida em intimidade com Deus, independente de uma vida de humildade, independente de uma vida de integridade, de uma vida de responsabilidade, nós temos que ter em mente uma coisa: todos aqueles que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Se você começa a estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, se você passa a ter vida de humildade com Deus, é íntegro, é responsável nos seus afazeres, tenha certeza, o capiroto, o capeta, vai querer atormentar a sua vida. Capiroto é como a gente chama lá no norte, eu não sei se aqui tem esse nome, mas lá no norte é capiroto. Ele vai atormentar a sua vida, porque quando você atrai a atenção de Deus, quando você quer se colocar na mão de Deus, você passa a ser algo cobiçado pelo Satanás. Uma das coisas mais terríveis de ouvir de um crente é quando o crente bate no peito e diz: agora eu sou dos grupos dos que não tem igreja. Isso só alegra o coração de Satanás. Eu tenho convicção, pelo que eu leio na palavra de Deus, que aquele crente que bate no peito e diz que agora passa a não ter igreja, tão somente agrada o coração de Satanás. O coração de Deus se entristece. Mas todo aquele que busca fazer a vontade de Deus é alvo de Satanás. E a tentação de Satanás vai insistir com todo aquele que quer um futuro, uma vida dedicada, entregue nas mãos de Deus. E nós vemos aqui no texto que não foi uma nem duas vezes que aquela mulher insistiu com José, mas fala que ela insistia dia após dia. Imagina o tormento. Aquele cara tinha menos de 30 anos, porque ele começou a reinar, a governar o Egito com 30 anos. Então, nessa época, ele tinha menos de 30 anos, era um jovem. Imagina a quantidade de hormônios que aquele cara tinha. Mas ainda assim, ele resolve, determina na sua vida, seguir o Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala na questão de pecado, ele não diz assim: olha, eu estou muito aqui, coitadinho, eu vou ter que então pecar aqui contra... Não, a preocupação dele: poderia eu pecar contra o Deus, o meu Deus? Nós podemos aqui ver algumas atitudes que podem manter a gente em pé
diante da cilada do inimigo, é essa vida de temor a Deus que José tinha. Ele diz: poderia eu, na parte final do versículo 9 do capítulo 39, ele fala: poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Poderia eu pecar contra o meu Deus? Depois ele toma a atitude de não confiar na sua própria natureza. E aí lá pelo versículo 10, fala assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Imagina brincar com fogo, né? Minha mãe sempre dizia: não brinca com fogo, moleque, que tu te queima. E depois, ele resolve fugir do pecado a qualquer preço. Fugir do pecado a qualquer preço. Versículos 11 e 2 fala que ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E a palavra de Deus também, em 1 Coríntios 6,18, nos adverte: fugir da imoralidade sexual. Olha, não é para enfrentar, não. Essa questão de tentação não é para enfrentar. A palavra de Deus fala: fuja da imoralidade sexual. E é isso que faz aqui José. Ele larga tudo e perna para que te quero. Pernas para que te quero. O meu propósito é viver para Deus. O meu futuro a Deus pertence. Então, eu fujo do pecado a qualquer preço. E ele resolve viver acima das redes de mentira que são jogadas sobre ele. E ele cuida do seu caráter, entrega a sua reputação nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E ele vai parar numa cadeia. Se fosse aqui no Brasil, era daquelas terríveis. Mas ainda assim, lá pelo versículo 20 e 21, fala que o seu senhor mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E, na verdade, o que estava acontecendo com José é que ele estava crescendo administrativamente falando. Em primeiro lugar, ele foi colocado para tomar conta de uma casa. Agora, se você ler aí, ele começa a ser o administrador do cárcere. E depois ele vai ser o administrador do quê? De todo o Egito. Tão somente porque ele não olhou para o seu passado. E quando ele coloca, eu estava lendo a história, e quando ele coloca os nomes dos seus filhos, o primeiro filho ele coloca em homenagem, dizendo: porque o Senhor me fez esquecer da minha casa e do meu passado. E o segundo filho ele coloca dizendo: porque o Senhor me fez prosperar numa terra estranha. Essa era a atitude desse homem. Independente de onde ele tinha vindo, o que ele estava preocupado era para onde ele estava indo. E o que ele queria era tão somente fazer uma parceria com Deus.
com Deus. Esse homem passou por sérios problemas, por sérias dificuldades na sua vida. Mas o seu coração nunca se rebelou contra Deus. Muito pelo contrário, o seu coração buscou livramento, apoio, socorro, cuidado em Deus. Em Deus. E na verdade, nesta vida, na vida cristã, o que conta não é como a gente começa ela. O que conta na nossa vida cristã não é como a gente começa ela, porque muitas vezes nós chegamos aos pés da cruz em frangalhos, em pedaços, em pecado, em tragédia. Mas o que conta na vida cristã é como a gente vai terminar ela. Isso é o que importa. Eu não sei quanto a você, mas eu cheguei em pedaços aos pés da cruz. Eu não estava assim no parque, domingo à tarde, e disse para mim mesmo, oh, puxa, que legal, eu preciso de Deus. Na verdade, Deus teve que me esmurrar, me socar, me dar pontapés, para eu chegar na frente da cruz. E não é o que começa, mas não é como começa que conta, e sim como vai terminar a nossa vida cristã. Como será que nós vamos terminar a nossa vida cristã diante de Deus? Como vai ser o dia do nosso um para um com Deus? O nosso cara a cara. Será que vai ser um momento de regozijo e alegria, onde nós poderemos contar e dizer, Deus, olha, não importou o meu passado, mas o que importou foi a partir do momento que eu te conheci. E nós sabemos como terminou a história de José. Na verdade, ele se tornou o grande governador de todo o Egito. E pela mão dele, pela sabedoria dele, pelo um plano de Deus que ele se propôs executar na vida dele, ele não somente salvou a vida dos irmãos dele da fome, ele salvou a vida do seu pai da fome, e ele salvou a vida de um povo da fome. Tão somente porque ele não se importou com aquilo que os seus irmãos tinham feito para ele. E é uma história muito bonita de se ler, porque ali, quando ele se encontra com os irmãos que o venderam como escravo, e tem lá toda uma trama que ele faz para ver se os irmãos dele realmente haviam se arrependido do que tinham feito. Acontece um momento de perdão profundo entre ele e os seus irmãos. E sabe, muitos dos homens que Deus usou grandemente na sua palavra tiveram aí seus grandes problemas também.
Nós falamos aí do rei Davi. Ele foi um adúltero, mandou matar o marido da mulher que queria, mas ele se transformou num homem segundo o coração de Deus. Um pecado que ele deixou para trás. Moisés, o grande libertador do povo do Egito, também teve lá a sua ficha corrida, matou um egípcio. E o que dizer do maior evangelista do Novo Testamento, o apóstolo Paulo? Antes de conhecer a Cristo, o passatempo predileto dele era matar crente. Mas ele abandonou o seu passado e escreveu o texto que nós lemos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo, antes um assassino, e quando escreveu essas palavras, era um homem totalmente dedicado ao nome do Senhor Jesus. E isso não é diferente para mim e para você. O que Deus quer é fazer de cada um de nós nova criatura. É nos dar a paz que excede todo entendimento. É transformar o nosso coração à imagem e semelhança espiritual de Deus. E Ele quer realizar planos tremendos na nossa vida. Cabe a cada um de nós colocar o coração, a mente, o espírito na mão de Deus. E Ele realizará os seus propósitos. Oremos. Senhor Deus e Pai celestial, Deus, nós